Nós louvamos a Deus pela vida dela, pelo ministério dela. E eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida da pastora Juliana. Creio que o Senhor continuará falando conosco. Amém? Já? Glória a Deus, queridos. Boa noite. Você está feliz com Jesus? Amém. Jesus está feliz com você? Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Já vou orar por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Mas antes eu quero... Obrigado, querida. Quero agradecer aqui ao Kleber, né, pela oportunidade, pelo contato. Pastor, bispo Daniel, bispa Darlene, pela oportunidade também de estar aqui com vocês. Eu me chamo Juliana Ferron, queridos, e tenho... Vamos orar antes de começar a falar, porque depois não para, né? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse tempo, onde nós queremos abrir o nosso coração para ouvir do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco através dos louvores, através dos irmãos. Mas a Tua palavra, ela entra num lugar onde só o Senhor conhece, sabe, ela divide, junta, medula, verdade, mentira, enganos, sofismas, e ela cura, sara e restaura. Nós oramos, Senhor, para que através dessa palavra o Senhor fique à vontade em nossas mentes, em nossos corações, para falar conosco, Espírito Santo de Deus, e pedimos que o Senhor glorifique mais uma vez o nome do Senhor Jesus em nosso meio, Pai. Nós te damos permissão, Espírito Santo, e liberdade, levando todo o nosso pensamento cativo a Cristo, para que todo espírito contrário, espírito de confusão, de crítica, todo espírito que se opõe ao conhecimento da palavra de Deus seja cancelado agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E nós levamos sim os nossos pensamentos cativos a Cristo. E te damos liberdade, Senhor, para falar conosco. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho... me apresentar aqui brevemente para você, saber quem está falando com você, né? Eu tenho trabalhado há alguns anos já, eu sou do Rio Grande do Sul. Tenho trabalhado há alguns anos, uns 9 anos mais ou menos, na área da sexualidade. Desde que o Senhor me encontrou e me resgatou há 12 anos atrás, quando eu vivia na homossexualidade. Eu tenho um testemunho dentro da área da sexualidade, onde promovi eventos para o público LGBT, e tinha relacionamentos. E quando o Senhor me encontrou há 12 anos atrás, eu me encontrava num estado de depressão, síndrome do pânico, estava viciada em drogas. E no período do meu aniversário eu conversei com um Deus que eu nem cria muito, mas Ele precisava ouvir de mim que eu estava abrindo meu coração para que Ele entrasse, porque o Senhor não invade a nossa vida, queridos, como Satanás. O Senhor não arromba a nossa vida. O Senhor é gentil conosco. E no período do meu aniversário, então... Isso é chuva? Glória a Deus. No período do meu aniversário, então, há 12 anos atrás, mais ou menos, eu conversei com o Senhor, se tudo aquilo que eu estava vivendo era a única coisa que tinha para fazer na vida, e nada daquilo tinha sentido, em que então o Senhor poderia me levar, porque eu não havia encontrado alívio e nem respostas em nenhum lugar do qual Satanás me convidava para ir, buscando consolo, alívio e satisfação. Drogas, casas de programa, ativismo, etc. Tudo, eu sempre fui com muita força. E eu falei, Senhor, nada disso trouxe respostas. Então eu vou lhe dar uma chance. Eu vou ir por uns 2 meses naquela igrejinha lá perto de casa, para que o Senhor então traga respostas e fale comigo de onde vem esse desejo e dê um sentido para a minha vida, que até então não há. E na verdade nem o fato de ir para uma igreja foi decisão minha, porque o Senhor efetua em nós o querer e o desejar também, não é? Mas na nossa pretensão a gente acha que é a gente que vem para a igreja, né? É o Senhor que na sua misericórdia nos conduz. E ali eu comecei uma caminhada com o Senhor. Logo nos primeiros cultos, as escamas dos meus olhos já caíram de uma vida onde eu vivi por 30 anos morta, afastada do Senhor, e uma boa parte na imoralidade sexual. E o Senhor não precisava de muito não, queridos. Uma palavra simples
falada por um pastor que hoje é um amigo meu, que falava drento, problema e bicicleta, mas falava de Jesus. Foi o suficiente, queridos, para destronar as mentiras que sustentavam a minha vida. E eu lembro que, num dos cultos, né, eu saí algumas vezes do culto para fumar um cigarro, né? Porque eu não dava conta de ficar 1 hora sentada, pastor, ouvindo o culto. Os meus olhos ardiam, a minha cabeça parecia que ia explodir. E eu olhava para aquele pastor falando que nós visse, que eu fosse, que a gente fosse, né, tudo. Eu falava, mas o que esse cara tem para me ensinar com esse português aí? E o Senhor falava ao meu coração, falava assim, se a sua vida tivesse tão boa, você não estava aqui, miserável, pedindo a morte. Então cala sua boca, fica aí, recebe. Se você fosse tão inteligente, se tudo que você acha que você sabe fosse bom, você não estava aqui dizendo para eu te levar, recebendo a última oferta de Satanás, que era o suicídio. Então fica quieto e recebe, porque aquele pastor que fala drento e problema, ele tem o que você não tem, paz. Você não tem isso, e ele tem. Então fica aí, fica quieto, escuta, você tem muito para aprender. E assim eu comecei a minha caminhada com Deus de forma leve. E sempre foi nível hard, queridos, a minha caminhada com Deus. Sempre foi, queridos. Glória a Deus por isso, porque o Senhor tem pressa em nos tirar dos cativeiros. Mas às vezes Ele vai devagar porque a gente é devagar. Porque a gente tem medo. A gente não tem medo de arriscar as coisas do mundo, mas a gente tem medo quando se trata de Deus. E eu sempre vivi, eu tenho 12 anos de conversão. E eu sempre vivi, eu já vivi tantas coisas em Deus, queridos, que eu acho que eu tenho uns 85. De tantas experiências, e glória a Deus por isso. E eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, que tem a ver sim com a minha história, mas eu não vou falar de sexualidade. Eu trabalho com famílias que têm desafios com filhos na homossexualidade, no transgenerismo. Já tem 8 anos que o Senhor me conduz para trabalhar com famílias. Já ajudei, tive a oportunidade de ajudar mais de 997 famílias, dos quais a maioria chega depressiva, com casamento destruído, ou querendo divorciar, ou mandando o filho embora de casa, ou tudo isso junto. Então não é um ministério muito divertido, mas cada um tem a sua parte no corpo, né? E eu recebo a minha com muita honra. Então, a palavra que eu quero compartilhar com você, queridos, está em Gênesis 37:5, o versículo. É um versículo que você conhece sobre a história de José, onde diz assim: teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, aos seus 10 irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Esse texto, querido, talvez é para você que recebeu um sonho de Deus e espera apoio dos seus irmãos. E não vem. E além de não vir apoio, de não vir compreensão, de não vir incentivo, ainda vem ódio. Mas o fato de ter sido odiado por ter sonhos em Deus, quem aqui tem sonhos em Deus? Você está esperando ser amado, odiado, incentivado? O que você está esperando para você começar a caminhar? Só para eu entender onde a gente está. Porque a gente espera sim, queridos, a gente espera apoio, a gente espera recursos, a gente espera tapinha nas costas, a gente espera estratégia, a gente espera grupos de apoio. E às vezes, por um período, talvez seja você e Deus. Pelo menos é isso que eu vejo na história de José. Porque mesmo não tendo apoio e ainda tendo ódio, não deixou de viver os sonhos de Deus. Não teve apoio, estava sozinho. Na maior parte do tempo das nossas vidas, eu e você, vai ser você e Deus, querido. Mesmo que você seja casado, na maior parte do tempo da sua vida vai ser você e Deus. Você no seu secreto com Deus. Mas a palavra de Deus diz que os seus irmãos o odiaram ainda mais. Ele já era odiado. Por quê? Porque ele tinha outros sonhos, ele não tinha só um. Mas ele chegava para os irmãos e falava: eu tive um sonho com Deus, vocês querem ouvir? E os irmãos: não, a gente odeia você, a gente odeia seus sonhos. A gente odeia sua voz, a gente odeia o que você faz, a gente odeia você. E ele dizia: mas eu vou falar mesmo assim.
E nós somos assim, muitas vezes, nós queremos compartilhar coisas com pessoas que desaprenderam a sonhar. Com pessoas que perderam a esperança no meio do caminho com Deus. E a gente compartilha mesmo assim, pela nossa imaturidade. Ou às vezes euforia, de achar que vamos receber apoio, incentivo, ajuda. Talvez a imaturidade de José, 17 anos ali, um adolescente, nada tinha se realizado, mas ele não aprendia que não precisava compartilhar tudo o tempo inteiro com aqueles que desaprenderam a sonhar. Mas os sonhos de José, queridos, tornaram ele diferente dos outros irmãos. E frente aos outros irmãos. Você entende que porque você tem sonhos e aspirações em Deus, que o mundo não tem, torna você um alvo de ser odiado? Você entende isso? Nós temos, nós mesmos, nós gostamos de andar com pessoas iguais. Muitas vezes quando nós temos pessoas ao nosso lado que começam a voar mais alto, a sonhar mais alto, a ter aspirações, mas que parece assim, você olha e fala, mas você está maluco. Nós mesmos, nós não gostamos de andar com pessoas diferentes assim, que sonham demais. Não sei se é ranço, se é inveja ou se é ódio. Talvez os três. E aí o que a gente faz, queridos, quando somos nós que temos os sonhos? Opa, esse aqui não é um besouro não, é um microfone, tá, queridos? Tem um microfonezinho aqui do Instagram. O que acontece quando nós somos estes que começam a ter sonhos ao redor de pessoas que não sonham mais? As pessoas começam a ter ranço de você. Porque você começa a se diferenciar, a se destacar. E aí das duas uma. Ou você minimiza aquilo que Deus está te entregando, para você não se destacar, porque veja bem, você não quer perder o meio, você não quer sair do meio, não é isso? E aí você abandona para se manter igual. Você minimiza os seus dons, as suas qualidades, o seu sonho, o seu potencial, para não perder, para que os outros não te julguem diferente, ou até mesmo soberbo. Quem é ele para estar tendo esse tipo de sonho? E aí a gente entra na mesmice que todo mundo espera de nós. Porque o que acontece quando nós começamos a perceber que Deus está entregando coisas diferentes para nós? E todos aqui têm propósitos em Deus, queridos. Todos. Seja no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, no seu lar, na sua empresa. Você tem, porque você tem o Espírito Santo de você que te diferencia do mundo, meu querido. Você pode ser uma dona de casa. Mas o que acontece quando nós começamos? O Senhor começa a mostrar para nós que nós podemos ter hábitos diferentes. Que nós podemos nos liberar sim, para falar diferente, para agir diferente, para celebrar diferente, para abraçar diferente, para ofertar diferente, para se vestir diferente. Só que muitas vezes nós não entramos nesse lugar que José teve a audácia de entrar, porque nós não queremos ser vistos como soberbos e aniquilamos aquilo que o Senhor está nos entregando. Gênesis 37:3, não precisa abrir não, queridos, eu só vou citar aqui. A palavra de Deus diz que Jacó, o pai de José, amava ele mais do que todos os outros. Já era um motivo para ser odiado também. Porque ele havia nascido da sua velhice. E fez para ele uma túnica toda ornamentada, diz a palavra. Seus irmãos não disfarçavam o ódio que tinham dele. A túnica toda colorida, queridos, ela não era uma roupa simples. Ela era uma roupa usada pelos sumos sacerdotes que visitavam o templo em Jerusalém. Ela apontava para algo profético. E José usava aquela roupa para ir nas festas, para passear no meio dos irmãos. Tipo assim, eu sou especial, vocês estão vendo? Vocês estão vendo como eu sou revestido de um poder que não é meu, que é do alto? Vocês estão vendo como eu sou amado? Talvez imaturidade, angariando ódio, ou não se importando com o que os outros pensavam, eles que lidem com as suas frustrações. Eu vou usar a minha túnica, porque eu sei que eu sou especial, eu sei que eu sou diferente. E ele teve coragem de entrar nesse lugar, de ser visto como especial.
Ele usava para conviver com os irmãos. Ele não teve medo de entrar e de expor para o mundo quem ele era, diante dos olhos do seu pai. E deixar que cada um lidasse com a sua própria frustração, em não se achar especial. Porque ele se achava. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu pensei, mas Senhor, por que às vezes o Senhor começa a mostrar algo para nós? No ministério, na missão, no trabalho, na empresa, na família, na vida, na igreja. O Senhor está nos chamando para desfrutar de um lugar que nós vamos ter que usar essa túnica. O Senhor está nos chamando para entrar em lugares, em posições, em um patamar diferente. Mas a gente não entra porque vai incomodar as pessoas ao nosso redor. E a gente deixa a túnica pendurada no armário da mesmice dos outros. E a gente não se libera para viver o que Deus já liberou para a gente viver. Porque alguém vai se incomodar em ver você passeando, se achando especial. Se achando diferente, se achando com dons, com talentos, com virtudes, com qualidades. Diferente. Porque você veste uma túnica revestida do alto. Não tem como ser igual, queridos. Não tem como se igualar. Porque nós fomos separados por Deus no lugar onde nós estamos inseridos. Só que se isso não estiver claro, queridos, que o Senhor nos chama para viver e desfrutar, se apropriar desse lugar de ser sim especial. Se isso não estiver claro para nós, queridos, que o Senhor já nos liberou para sermos diferentes, agirmos diferentes. O mundo não precisa entender, porque você não precisa dar explicação para o mundo, queridos, eles que lutem. Você não precisa dar explicação a todo momento das coisas que Deus está fazendo na sua vida. Ainda mais com quem não sonha mais. Só que se isso não estiver claro, você não precisa de 10 irmãos para te jogar dentro de um buraco. Você mesmo se joga na sua insignificância, dizendo, eu vou ficar aqui. Você não precisa de ninguém para te enterrar lá, você se coloca. Porque você acha que ali é um lugar seguro, você não vai atrair o ódio de ninguém, deixa eu ficar aqui. Daí eu não me destaco, eu não sou visto, eu não sou celebrado. Não precisa ninguém te empurrar para dentro do buraco, você se joga. Para não ser visto como arrogante, talvez. E muitos aqui, queridos, muitos de nós não vivem os sonhos que Deus tem para nós. Porque a gente tem medo de manifestar que a gente é diferente. A gente tem medo de ser visto como arrogante, de ser cancelado, de que murmurem, de que julguem, de que falem. Mas quando você começa a abraçar os sonhos que Deus colocou no seu coração, com unhas e dentes, queridos, o sonho de Deus vai te tornar diferente. Porque um sonho de Deus no seu coração te torna diferente. Não é o meu sonho que Deus é obrigado a cumprir porque eu sou filha dele. José não vivia o sonho de José. José vivia o sonho de Deus. Deus colocou um sonho dentro dele. Ele não perseguia os próprios desejos. Era Deus que perseguia ele para viver os sonhos de Deus. Um sonho vai deixar você diferente. Vai fazer você reagir, falar, caminhar diferente. Agora, você se permite nessa altura do campeonato decepcionar as pessoas que estão ao seu redor? Porque você precisa se liberar, Deus já te liberou. Mas você se libera? Eu não sei se é por conta do meu passado, bispo, mas eu sou uma pessoa que eu não ligo para a minha reputação. Porque eu nunca tive. E agora, queimar ela pelo nome de Cristo, para mim é uma honra. Então o que os outros pensam, acham, eu falo, sabe a pessoa que, isso aí ficou na placenta, ficou ficou no ventre lá da minha mãe? Ficou lá, tanto meu filtro quanto outras coisas ficaram lá, não veio junto. Mas quanto a gente tem vivido do sobrenatural, queridos, quanto que a gente tem se liberado, a gente tem permitido viver coisas sobrenaturais. Todos os dias, queridos, eu procuro fazer alguma coisa
para viver, buscar o sobrenatural de Deus na minha vida. Só que às vezes, quando você está buscando viver nesse lugar, talvez você tenha que sacrificar algumas coisas, mudar algumas coisas. E talvez você comece a sacrificar coisas que as pessoas que andam com você vai falar assim: cara, mas o que você está fazendo? Porque talvez você decidiu no seu coração perder uns quilos, cuidar da sua saúde. Talvez você decidiu viver em santidade. Talvez você decidiu coisas em Deus, que aqueles que estão ao seu redor vão olhar para você e vão falar assim: cara, mas você está chato. Você era mais legal quando você não tinha esse sonho, agora você parece que está doido. Sabe que esse sonho que você colocou aí dentro de você, agora você está ficando chato. E você não tem amigos. Se você tem esse tipo de pessoa, você tem sabotadores, não são amigos. A gente não devia andar com esse tipo de gente. Mas nós temos coragem de mudar essa altura, queridos? Essa altura do campeonato? Porque se você não tiver certeza, clareza, nós vamos ficar só na expectativa do mundo. Porque existe um julgador dizendo: quem é você para vestir uma túnica, se achar especial, se achar que tem dons, que tem talentos. Existe um julgador de falta de merecimento. Aonde ele está? Dentro de você. Um acusador. Dizendo: quem é você para estar usando essa túnica? Quem é você para estar se achando nesse lugar? Satanás às vezes nem precisa cumprir o papel dele de acusador. Porque a nossa consciência nos acusa, diz a palavra. E se ela nos acusa, ela peca. Porque maior é Deus, diz a palavra. Mas existe um acusador dentro de muitos de nós falando: quem é você para se achar especial e vestir essa túnica? Olha o buraco que você saiu. Olha do buraco que Deus te tirou. Literalmente, não é isso? Eu sou uma pessoa que sou todos os dias afrontada por esse tipo de frases. Quem é você para cuidar de famílias se você não tem filhos? Essa semana mesmo, um agente do Satanás deixou uma mensagem há um mês atrás no meu Instagram. Você é casada para ter autoridade para falar sobre casamento? Aí eu fingi demência, né? Aí semana passada ela veio de novo. Você tem filhos, Juliana, para falar sobre filhos? Que autoridade você tem para falar sobre filhos? Aí não aguentei, pastor. O meu limite já acabou de paciência. Aí eu escrevi assim para ela e falei: irmã, quantas vezes você morreu na cruz para ter autoridade para falar sobre crucificação, morte e ressurreição? Nunca, miserável, você não morreu? Quantas vezes você foi para o inferno para poder julgar o pecado do outro? Nunca, desgraça. Então, some, miserável. Some daqui, Satanás. Não é isso, queridos? Quem é você? Não, eu tenho unção. Você tem unção. E é a unção que quebra o jugo. É a unção que destrói o jugo. É a unção que é de Deus sobre a sua vida. E você sabe a unção que você tem. Eu sei aquilo que Deus me deu. Mas ela quer que eu fique aonde? Dentro do buraco. E às vezes Satanás usa quem? 10 irmãos, não foi? 10. Agora, a gente acha que é humilde dizer: deixa eu no buraco da minha insignificância, que eu diminua e ele cresça. A gente até canta isso. É poético, a música é linda. Mas você não engrandece a Deus se achando um fracasso, querido. Você não engrandece a Deus se achando um ninguém, um nada, um ninguém. Num buraco de uma insignificância, que ele cresça, que eu suma. Mas Jesus falou: não se esconde uma candeia debaixo de uma cama. Antes coloca-se num velador, num lugar alto, para que ilumine toda a casa. Para que as suas obras sejam vistas e o nome de Deus seja o quê? Glorificado através das suas obras. Mas se você quer ficar escondido embaixo de uma cama, o Senhor Jesus Cristo disse: não, meu querido. Porque a luz existe para revelar, você tem que estar num lugar de destaque. Num lugar alto.
para que todos vejam a luz e glorifiquem a Deus pelas suas obras. Não é isso que a palavra diz? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, disse o Senhor Jesus. A luz existe para revelar, não para se esconder. Você não vai honrar a Deus se diminuindo, se achando um ninguém. Você vai honrar a Deus usando a unção que Ele te deu, para que as suas boas obras glorifiquem a Deus. É assim que você honra a Deus. Se você soubesse o tanto que Deus quer fazer através da sua vida, queridos. Só que a gente fica com esses discursos muitas vezes e Deus tem que ir devagar, porque esses discursos derrotistas a gente não abandona eles, querido. E aí vem 10 irmãos falando que você não é nada, que a gente te odeia, que você não vai. Você entende o tamanho da força, da coragem que você tem que ter dentro de você? Você entende o quanto José era conectado com Deus para não receber acusações na identidade dele? Com 10 irmãos jogando ele num buraco, ele conseguiu sustentar uma identidade sem acusações, até chegar a ser governador do Egito. Porque se ele tivesse acreditado, ele teria sucumbido no buraco. Ele sabia que ele estava no buraco, ele sabia que ele tinha sido vendido como escravo, mas ele sabia que ele não era escravo. Ele sabia que era filho. Você consegue sustentar uma identidade sem acusações? Ou você recebe qualquer idiota, desculpa, pastor. Escapou. Você consegue sustentar a sua identidade sem esses enviados do cão? Piorou, né? Você consegue sustentar a identidade sem... Me ajuda aí, querido. Não é abençoado. Serpentinha do Éden, pronto. Que estão conosco, queridos, sendo usados pelo inimigo para que você permaneça insignificante. Mas se você é tão insignificante, por que Satanás luta tanto contra você? Se você é tão Zé Ruela quanto você acha que você é, por que Satanás luta tanto contra você? Porque talvez ele saiba o que nem você sabe a seu respeito. Talvez ele sabe tudo que já foi liberado nas regiões celestiais para você, de bênçãos, de promessas, que você não sabe. Mas às vezes Deus tem que ir devagar, porque a gente fica nessa, não, mas vão me ver assim, vão me achar arrogante, vão me achar pretensioso, vão me achar... Querido, se você não se liberar, você, esse acusador que está aí dentro, se você não se liberar para viver os planos que Deus tem para você, seja por medo, seja por vergonha, seja por falta de merecimento, você não vai avançar, queridos, nos sonhos que Deus colocou dentro de você. Você precisa de coragem para avançar. Coragem, queridos. Ainda mais quando muitos de nós olham para a história, como José olha para trás e vê uma história terrível. E eu sei, pela minha própria história, que nós passamos por situações que causam uma ruptura sim na nossa identidade. Rejeições, abusos sexuais, dependência emocional, abusos emocionais, tanta coisa. Rejeições desde o ventre. Eu não vou contar a história aqui, senão vai dar um testemunho, queridos. Mas ainda mais quando nós olhamos para a nossa história e ela não é tão bonita. Eu sei disso. Mas se Jesus voltasse hoje, agora... Aonde Ele te encontraria? Nas suas feridas e traumas ou nele? Porque a palavra de Deus diz que Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você é encontrado em Cristo e não na sua história. Você não é o seu pai, você não é a sua mãe. Você não está nessa tralheira de coisa que você já viveu, meu querido. Você não está mais encontrado aqui, você está em Cristo Jesus. Você é encontrado em Cristo Jesus. Porque se você não se libera para viver os sonhos de Deus, você não descobre todo o potencial que tem dentro de você. Porque o potencial se desenvolve na caminhada, queridos. Não é no banco chorando, murmurando, reclamando. Não é no sofá assistindo Netflix. É se movimentando. O propósito acontece num movimento, queridos. É se voluntariando, é fazendo, é ajudando, é orando, é buscando. Não é lamentando o que aconteceu há 20 anos atrás.
Mas tem pessoas que a gente olha, não é, bispa? E a gente vê que quer morrer abraçada numa história vitimada. Não quer sair de uma história onde foi vitimada. José também foi vitimado, ele foi uma vítima de circunstâncias. Mas tem pessoas que você olha, conversa e elas ainda te perguntam assim: Juliana, por que você acha que há 20 anos atrás o meu marido me traiu? Você acha que eu não fui uma boa esposa? Há 20 anos. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória e uma glória cada vez maior. Mas para você viver a próxima glória, o próximo patamar que Deus tem para você, você tem que abrir mão dessa. Tem coisas que não cabem mais na sua vida, discursos derrotistas. Que a gente está replicando histórias e discursos que não cabem mais na nossa vida. Naquilo que Deus quer fazer, queridos. Porque se você não se libera para viver, você não descobre o seu potencial, você não descobre o valor que tem, e quem não sabe o valor que tem não avança, não rompe, não vive os sonhos, queridos. E quem não sabe o valor que tem, não governa, queridos, a sua própria vida. Eu não falei o título da mensagem, né? Não sei se vocês falam aqui, eu geralmente na minha acabo não falando. Mas é sobre o governo de Deus na sua vida. É ser protagonista da sua própria história. Quem não sabe o valor que tem, não prospera. Quem não se valoriza, não governa a sua própria vida, queridos. Porque quem não se valoriza, aceita acusações. Não consegue sustentar uma identidade em Deus sem acusações. Porque Deus nos disciplina, sim, mas em graça, em amor e não em acusações. É preciso se apropriar dessa identidade sem acusações em Deus, queridos. Para que a gente possa desfrutar de um lugar que Deus tem para nós. Porque se você não se acha merecedor de viver naquele lugar, você não vai viver. Ninguém vive aquilo que não imagina lá. Você não vai ser maior daquilo que você imagina sobre você, querido. Se você se imagina num buraco insignificante, é isso, porque a palavra de Deus fala que assim como você imagina, na sua mente assim você é. Ninguém é maior do que imagina-se a seu próprio respeito. Ninguém desfruta de um lugar que não se vê merecedor. Você se vê merecedor? De qual lugar? Aonde você está almejando ir? É um casamento? É um ministério? É um negócio? Se você não se vê merecedor, queridos, como que você vai viver? Tudo bem? Está aí, queridos? Você sonha em entrar em algum lugar? Ou você aceita as acusações e pensa, muita pretensão minha achar que eu vou chegar nesse lugar? Quem está pregando para você isso? Se é sua mente, ela peca, porque ela te acusa. Porque ou é sua mente ou é Satanás. Quem nós estamos ouvindo, queridos? Você não vai conseguir ser maior do que uma imagem que você já formou de você mesmo. Se você já formou uma imagem de você insignificante, como é que você vai ser maior que isso? Porque talvez o que o Senhor tem para você fora desse buraco, você precisa de uma identidade que sustente as bênçãos que Deus quer te dar. Porque uma identidade vitimada não sustenta, queridos, lugares altos. E outra, Deus não compartilha sonhos e projetos com escravos, crianças vitimadas. Deus compartilha sonhos e projetos com reis, não com escravos, porque escravos não governam, escravos são governados. Lembra que eu falei aqui que eu saía várias vezes do culto para fumar um cigarro? Quem me governava? Uma planta. Deus não compartilha grandes sonhos e grandes projetos com escravos, governados por pornografia, governados por adultério, governados por dinheiro, governados seja lá por que for. Deus compartilha com reis e sacerdotes. Está lá em 1 Apocalipse 1:6.
E o Senhor nos constituiu, nos fez reis e sacerdotes para servirmos a Deus e Pai. O sacerdócio fala de questões espirituais e o reinado de questões terrenas. E o Senhor compartilha sonhos com reis. E quanto mais parecido você ficar com o Senhor Jesus, mais parecido com o rei você vai ficar. E mais atenção você vai chamar para si. Não tem como ser diferente, querido. Você entende? Mas muitos, para justificar uma vida sem crescimento, começam com os discursos derrotistas. No tempo de Deus, eu vou lá pedir perdão. No tempo de Deus, eu vou tomar as rédeas da minha vida que estão soltas. No tempo de Deus. Aí tudo vira o tempo de Deus, e Deus olhando para você e falando, mas se mexe, criatura. Sai desse buraco. Tem coisas para você do outro lado do seu medo. Tem muita coisa para você do outro lado dos seus pensamentos limitantes. Tem muita coisa para você do outro lado da sua incredulidade. Tem muita coisa para você do outro lado da sua falta de coragem. Levanta! Porque aí a gente coloca tudo no tempo de Deus. E pega versículos de Eclesiastes que o Senhor fala muito no Kairos e fica justificando uma vida passiva, carnal, que a gente não quer se movimentar. Por que a gente não quer se movimentar? Porque a gente não quer exposição. A gente não quer correr risco. Porque se eu for e der ruim, quem que assume o BO? Diga eu. Por isso que o Senhor não compartilha sonhos com criança. Porque criança coloca sempre a culpa nos outros. Foi a irmãzinha que me deu uma profetada e me mandou mudar de cidade. Eu fui e deu ruim. A culpa é dela. Aí a gente não se mexe enquanto Deus não desce com uma placa. Falando, eis que te digo, faça isso, vá para lá, faça aquilo, saia do emprego, mude de cidade, oferte. A gente precisa de um sinal. Uma placa, que nem criança, vai escovar os dentes, vai tomar banho, vai dormir, vai acordar. Quem precisa de comando todo o tempo é criança, querido. O adulto maduro, ele discerne o coração do seu pai e fala, isso honra o meu Senhor, eu vou por aqui. Mas aí a gente está lá há 20 anos, ou às vezes vem no culto. Eu falo, bispo, que eu sou facinha para Deus, sou muito fácil. Estava vindo agora com o irmão Alexandre, né? Paramos ali no posto para comprar um café, um cappuccino. O Senhor falou assim no meu coração, dá 100 reais para essa mulher do caixa. Aí eu olhei para ela e falei assim, Deus precisa de 2 segundos para mim convencer das coisas. Eu olhei para ela e falei, qual que é o seu Pix, minha querida? Eu falei, Deus está me mandando te dar um dinheiro. Daí ela falou, pronto, faz as coisas. Não, precisa alguém levantar uma perna esquerda. Alguém precisa dar 2 pulinhos assim. Aí eu entendo que é para dar... para, gente. A gente quer placa porque a gente não quer se responsabilizar caso dê ruim. Só que você nunca vai deixar de aprender coisas. E a palavra de Deus diz que o Espírito impediu Paulo de fazer uma viagem que não era da vontade de Deus. Então você entende que quando você anda em intimidade com seu pai, você vai entender em discernimento, porque a palavra de Deus diz que aquele que tem o Espírito discerne todas as coisas. E você vai entender que não é para ir por ali, o Espírito vai dar o discernimento para você. Há uns 10 anos atrás o Senhor me falou, vende o seu carro e dá o dinheiro para aquela irmãzinha comprar o dela, porque ela tem filho e você não tem, ela precisa do carro mais que você. Eu falei, tá bom. Eu sou muito fácil para Deus, queridos. Se a gente quer viver milagres, sobrenatural, a gente precisa ser mais fácil. Por isso que o Senhor falou para a gente ser que nem criança. Que fala, vai, a criança vai emburrada, mas vai e faz. Depois dos 4 anos a gente precisa do quê? De convencimento. Mas por quê? Mas como? Mas quem? Mas qual? Mas onde? E aí não vive mais nada, está com a vida estagnada, não sabe por quê. Porque Deus tem que explicar tudo para você, que Ele está fazendo o tempo inteiro. Senão você não faz. Deus não precisa nos dar explicações do que Ele está nos fazendo, do que Ele está fazendo na nossa vida, queridos. O nome disso é fé, é a moeda do reino. Porque ou você vive por ela, ou você vive pela razão. Não, eu vou esperar um download de Deus aqui, se confirmar eu vou. E aí não vive o sobrenatural, não rompe, queridos. Não rompe porque muitos de nós querem ficar abraçados nesta vítima de rejeição, como José, de traição, como José.
E nós temos muita dificuldade de abrir mão dessas identidades vitimadas, porque está fibrosado, não sei se você conhece essa palavra, mas entrelaçado na nossa identidade, moldou a nossa identidade, as situações que nós vivemos, e nós temos dificuldade de separar quem nós somos hoje e o que não cabe mais na nossa vida hoje. Ok, eu fui, eu vivi, aconteceu, mas eu não estou mais nesses lugares, eu estou em Cristo Jesus. Mas muitos de nós, eu já estou encerrando, acho que meu tempo já terminou, né? Quantos minutos ainda eu tenho, bispo? Oi? 2h20, mais ou menos. Bispo Paulo, vocês não viram, mas eu vi aqui, ó. Eu vi, queridos, você acredita? Uns 10 minutos, vocês aguentam aí, pode ser, bispo? Entre 10 e 55. Nós temos dificuldade de nos desapegarmos a uma identidade idealizada. Eu trabalho com pais de LGBTs, queridos. E eu vejo que muitos pais, eles sofrem, não é só por conta da condição do filho, do qual eles não concordam, não apoiam, etc. Mas eles sofrem porque o filho não é o filho idealizado. Não é aquele filho projetado, sabe? Que a gente idealizou a profissão, idealizou a história inteira. Então a primeira coisa é, elas sofrem porque não querem passar pelo luto de abrir mão de um filho que não existe, que é aquele filho idealizado, ele não existe. Para começar a abraçar o filho real, que é aquele filho que hoje talvez não seja um filho que está te dando muito orgulho, mas é o que tem para hoje. E elas não entendem que elas só vão conseguir ajudar esse filho quando elas abraçarem o filho real. Que talvez esteja na hormonioterapia, talvez tenha mudado o nome social, talvez esteja se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. Mas tem um segundo problema, que talvez seja o maior e que está intrínseco. Que é, pelo fato de eu ter tido um filho que apresenta um problema, seja ele qual for, parece que aquele filho denuncia que eu não fui um bom pai. Porque veja, se eu tivesse sido, o meu filho não estava com problema. Então Satanás ele vem e fala assim, viu? Se você fosse essa mãe idealizada, ele não estava vivendo o que ele está vivendo. Então agora que você não funcionou, agora você deixa ele tocar a vida dele sozinha. Porque se você funcionasse, se você tivesse sido uma boa mãe, ele não estava vivendo, passando por isso. Agora solta ele e deixa ele viver a vida dele sozinho, com 12 anos. Porque é um chamado a sair de uma mãe idealizada, perfeita. Porque às vezes um filho com problema faz com que a gente desmorone o nosso castelo de areia. E eu preciso desidealizar a família perfeita, o marido perfeito, a esposa perfeita. Então eu entro na negação, eu finjo que aquele problema e que aquele filho não existe. E aí a gente recebe as famílias lá, e o que vocês estão fazendo para ajudar o filho de vocês? Ah, a gente vai para a Disney, a gente compra um Lulu da Pomerânia, a gente fica disfarçando que não tem problema. A gente entra na negação. Por quê? Porque se a gente aceitar a realidade, o castelo de areia vai desmoronar. E eu vou olhar para mim e vou ver que eu talvez tenha errado no meio do trajeto. Mas eu não quero sair nesse lugar idealizado de mãe perfeita, homem perfeito, pai perfeito, etc. Está dando para entender? E aí o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente se remove do lugar de autoridade na vida deles. A gente se desautoriza. Realmente, quem sou eu para... Se eu tivesse feito tudo certo, ele não estava assim. E a gente entrega o lugar para o mundo, sobre a vida deles. E voltando aqui, nós temos uma dificuldade de sair dessa pessoa idealizada. Eu achei que quando eu fosse abrir a minha empresa teria sucesso. Eu achei que o meu casamento seria maravilhoso. Eu achei que a minha história na minha família seria... Achou, mas não foi, queridos. E a gente precisa... A dificuldade da vítima, veja bem, é justamente tirar a identidade dela dessa situação vitimada. Porque quando a gente descobre que a gente foi o filho rejeitado, eu passei por rejeição. A gente descobre que a gente não é um filho mais perfeito. Quando a gente sofre um abuso, eu passei por abuso sexual. A gente descobre que a nossa infância não foi perfeita. E a gente começa a ter dificuldade de abrir mão dessas identidades vitimadas para receber essa identidade, vestir essa túnica, entrar nesse lugar especial que Deus tem para nós. Dá para entender isso, queridos? Porque todos nós temos um eu idealizado, que não cabe mais no patamar que o Senhor quer te levar daqui para frente.
Sabe, não cabe mais. Não cabe mais na sua vida. Exercer governo sobre a própria vida é justamente ter a coragem de abandonar essa identidade ferida. A gente sabe que coisas nos vitimizaram. Isso não vai mudar. Mas governar a própria vida é reconstruir a mulher que eu sou hoje, com toda essa história, toda essa tralha. Mas reconstruir em Deus o homem, a mulher, o pai, o líder, a família que nós temos hoje. Saber que Deus está à frente e que aquele que começou a boa obra na nossa vida vai concluir. Porque é uma promessa, não é uma possibilidade, é uma promessa. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Porque o Senhor quer compartilhar sonhos com você. Grandes projetos com você. Mas vítimas não governam, queridos. Porque vítimas querem ser vistas com um olhar de piedade. Vítimas não querem ser vistas como reis. Vítimas chegam diante das pessoas e querem um olhar de misericórdia, de piedade, de favor. Você entende? Mas quem governa, não, queridos. A própria história de Esther diz que ela chegou diante do rei com vestes reais. Depois de 3 dias, que é o número profético, né? De jejum e oração. 3 dias onde ela abandonou a identidade de menina órfã e escrava, vestiu as vestes reais, entrou no lugar de governo que Deus tinha para ela. E a palavra de Deus diz que o rei Assuero olhou para ela e viu graça diante dela, porque o rei se alegra quando você entra no lugar que ele tem para você. E a Bíblia diz que o rei Assuero estendeu o cetro para ela e falou: peça o que você quiser, até a metade do meu reino eu te darei. Reis dividem riquezas com reis, não com escravos. Você desfruta de herança quando você é rei e sacerdote, querido. Não escravo. Escravo não tem herança. Escravo não tem herança, queridos. Já estou encerrando aqui. Entre talvez a sua vida, onde você está agora, e o palácio, que a gente não consegue ver Deus dentro do buraco, né? A gente só consegue ver Deus quando a gente está no palácio governando, né? Mas Deus estava com José desde o buraco. Só que tem situações caóticas que a gente não consegue ver Deus, né? A gente acha que Deus não está ali. Porque as situações dizem o contrário. Mas a matéria-prima de Deus não é o que se vê. É o que não se vê. Porque o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório e passageiro, não é isso? A matéria-prima de Deus é aquilo que você não vê. Mas Deus já estava traçando aqui um plano para a vida dele. Para a vida de José e para a sua vida. Deixa eu partir para o final aqui. No versículo 14 de Gênesis 37, o faraó, você conhece toda a história de José, né? É muito texto para ler aqui. Mas o faraó manda chamar José, eu já estou encerrando, que estava na prisão. Porque na ocasião José revelou o sonho do padeiro e do copeiro. E 2 anos depois, o copeiro lembrou-se de José quando o faraó teve um sonho e mandou chamar José da prisão. Porque diz que lá tinha um homem que usava seus dons, né? Que revelava sonhos. Porque quem governa, quem reina, sempre tem alguma coisa para oferecer. As vítimas acham que nunca tem nada para dar e vieram ao mundo para ser servidas. Funciona assim. Mas quem governa sempre tem algo para oferecer. Seus dons, seus talentos, a sua vida, seu tempo, seus recursos. Sempre tem algo para dar. E José serviu na prisão. Ele queria ser visto no lugar dele. Mesmo que as situações falassem o contrário. E a gente precisa começar a olhar para esses lugares que talvez nós estamos presos através dos nossos discursos, queridos. Olha a minha vida, olha a minha história, olha as traições, olha o que aconteceu. Porque a única maneira de avançar é rompendo com esses discursos, queridos. E é desconfortável. Porque eu já falei, tem um acusador dentro de cada um de nós que diz que você não merece. Mas tem Jesus com olhos de fogo, como diz em Apocalipse 2. Que confrontou uma igreja em Tiatira. Um Jesus que confrontou uma igreja que ouvia uma falsa profetisa, que causava o quê? Medo, intimidação. E Jesus disse,
Eu conheço a sua fé, está lá em Apocalipse 2:18. Eu conheço o seu serviço, as suas obras. Você tem trabalhado mais agora do que antes. Porém, eu tenho contra você que você tolera a Jezabel, essa falsa profeta, que ensina doutrinas de demônios e leva os meus servos à prostituição. E esse mesmo Jesus, que a palavra de Deus começa falando assim. Tem como colocar ali, querido? Apocalipse 2:18. Rapidinho. E o anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente, semelhantes a um latão reluzente. Olha só, queridos, o Jesus que se levanta contra um espírito de intimidação na sua vida, não é um Jesus pastoral, não é o Jesus que João deita no colo para dormir na ceia, não. Não é o Jesus do amor, é o Jesus com olhos de fogo. Jesus profético e falando: eu tenho contra você. Ele está falando para nós, queridos. Ele não está falando sobre uma pessoa que domina, que manipula, que está num cargo. Não, ele está falando: eu tenho contra ti. Você escuta Jezabel, escuta e ainda concorda. Que ela prega para você dia e noite medo, fracasso, intimidação. E você fica encolhido com medo. E esse Jesus profético é o Jesus não condescendente com o espírito que te amedronta. É o Jesus profético com olhos de fogo e fala: eu tenho contra você, porque eu não tolero medo. Porque o Senhor trabalha dentro da promessa, queridos. E a promessa é um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, de amor. Não de covardia, não de amedrontamento, não de medo. É o Jesus que chama os fariseus de raça de víbora. É o mesmo Jesus que olha para os discípulos e fala: todo mundo já foi embora, vocês querem ir? Vão, aproveite e vão agora. É esse Jesus com olhos de fogo que fala: eu tenho contra você. Você está trabalhando mais agora do que antes, mas onde está a tua colheita? Se você tem obras. Está sendo roubada por Jezabel porque ela prega para você dia e noite e você escuta, tolera e concorda. E ela está roubando a sua colheita, as suas bênçãos, o seu progresso. O que Satanás sabe sobre você que nem você sabe, e que é tão poderoso, que se você descobrir o que tem para você, quando você sair do buraco, você vai se abraçar nesses sonhos que Deus tem para você, com unhas e dentes, e não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra que vai impedir de você viver os sonhos de Deus. Mas você precisa crer, queridos. O que Deus já liberou para você, que talvez seja desconhecido para você agora, mas já está liberado nas regiões celestiais, e o Senhor está aguardando você se apropriar e mandar essa falsa profetisa correr. Esse espírito de medo, de intimidação, porque você acha que você é inseguro, mas não é. É porque você está tolerando o espírito de medo. Por que o diabo está atacando? Porque você tem potencial, porque ele não ataca quem não tem potencial, querido. Ele sabe que se você regar essa semente de fé, de coragem, de ousadia, de sonho, se você regar esse sonho bem pequenininho, que está dentro do seu coração, que Deus te deu, Ele sabe que se você proteger como José protegeu, como que você protege os seus sonhos? Porque José tinha 10 irmãos para dizer que nada ia acontecer. Como que você protege os sonhos que Deus te deu? Qual é a muralha que você tem colocado diante dos seus sonhos, dos seus propósitos, para você viver eles? Porque Satanás sabe que se você regar essa semente, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Por isso que ele quer te prender no espírito de intimidação e covardia. Se põe em pé, vamos orar, queridos, por essa palavra. Em nome de Jesus. A equipe de louvor pode subir aqui, bispo, por um momento? Você pode passar o resto da sua vida se concentrando nos medos e nos discursos e nas histórias ruins que você viveu, querido. Mas eu não vim aqui para isso, não. Vim aqui para profetizar que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso?
Porque eu creio, queridos, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. As maiores lutas, as maiores tentações que nós vivemos estão a poucos dias, talvez, das maiores bênçãos das nossas vidas. Talvez você está aqui hoje desacreditado. Mas talvez você está a uma oração do que o Senhor tem para a sua vida. Não pare agora, queridos. Porque o Senhor estende a mão para você e fala: ei, saia desse lugar, não fui eu que te coloquei aí.